Carlos Zaratini, amigos, meus caros amigos e querida Rose Nogueira, que como presidente da CONDEP também se empenhou para que houvesse aqui o Memorial da Resistência. Nos anos 70, 80, quando eu estava me tornando representante, primeiro na Assembleia Legislativa, algumas vezes eu estive aqui neste prédio para visitar pessoas que estavam detidas. Eu me lembro até que um dia recebi um telefonema: olha, foi preso o diretor do DIEESE, o Walter Barelli, o José Carlos Dias, o Dalmo Dallaire. Mas não é possível uma coisa dessa? E era o tempo em que estava em andamento a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e era um dia em que o presidente João Figueiredo estava chegando no aeroporto de Congonhas. Eu resolvi ir para lá e fui. Cheguei e estava o presidente chegando e eu tentei falar com ele, e era o governador não eleito, Paulo Maluf. E então me lembro que eu tentei me dirigir ao presidente João Figueiredo para dizer: mas não é possível. Universal dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro de 48, uma ONU ainda composta por pouco mais de 50 países, estarrecida, petrificada pelo horror do Holocausto, pelo horror do matadouro que se desenvolveu entre 39 e 45, um horror que terminou com o horror de 2 bombas atômicas e que ceifou talvez 30, 60 milhões de vidas humanas. E eu faço uma pausa aqui para uma passageira, porque não merece mais do que passageira, referência ao panfleto integralista que está sendo distribuído aí na porta. Muito bem! Sendo distribuído, espero, de uma maneira respeitosa. E o secretário José Gregório, visitamos o governador Serra meses atrás para entregar em mãos a ele o livro Direito à Memória e à Verdade, e lançamos em 29 de agosto do ano passado como um passo fundamental do desbloqueio do tema, porque a verdade é que o tema esteve desbloqueado e hoje um evento como esse desbloqueia mais, abre a série, prepara o fortalecimento da agenda subsequente. E uma reunião como essa, uma reunião com esse público, tem de ser uma reunião programática de trabalho, de combinar os próximos passos. E naquele encontro em que o governador Serra foi diretamente para a página sobre Paulo Stuart Wright e contou que foi ele quem recrutou Paulo Wright para a P antes de 64, quando Paulo Wright era um deputado estadual catarinense do PSP, e já convidei o governador para irmos juntos a Santa Catarina ainda este ano, inaugurar lá um memorial de homenagem a Paulo Wright, como inauguramos em 28 de março no Rio de Janeiro, chamando César Maia, chamando o governador Sérgio Cabral para uma ação federal, estadual, municipal, de todos os poderes republicanos, de todos os partidos políticos. E essa agenda tem o ano inteiro, e tem 2009, 2010, já previamente esboçado, e depende de você. Ao da promulgação da anistia, mesmo que passivo de penas menores, mesmo assim, o direito à memória e à verdade, a saber, a nominar, a declarar quem foram os responsáveis, sem revanchismo, como já disse Rafael Martinelli aqui, tem de ser uma agenda que una todos os brasileiros bem. Repito que a nossa ligação com a luta dos outros segmentos vulneráveis, a nossa denúncia da tortura dos anos 70 e 60, ela não pode jamais ignorar a tortura que segue ocorrendo, lamentavelmente,
bem! De uma prática que é colonial. Quantos campos trabalhadores do MST? Um bairro chamado Pelourinho, não só em Salvador, que era instrumento de tortura para disciplinar na tortura, no trabalho escravo. E assim começou a nascer também o Brasil que temos hoje. E o novo não nasce do novo, o novo nasce do velho. Isso. E nessa convivência nós precisamos fazer com que o novo cada vez mais derrote, elimine, supere o velho, incorporando no passado tudo que o passado tem de bom, o que o passado tem de cultura, de experiência histórica das nações. Anteontem lançamos em Brasília a convocatória da primeira Conferência Nacional de LGBT. Por quê? Porque esses do boicote que lá morreram foram sim alvo de algum tipo de ataque. Eu termino dizendo então que a agenda imediata depois de 13 de maio é realizada em junho, um sábado. Todos estamos convidados. Uma viagem de talvez 4 horas até uma localidade da Serra do Mar, em que Luiz Fogaça Balboni, um dos mortos em 69, estudante de São Paulo, será homenageado no Parque Ziso, que tem o seu nome, que a família adquiriu com os recursos da reparação da lei especial sobre mortos e desaparecidos políticos. E lá levaremos a ministra Marina Silva para fazer a união da agenda ambiental com a agenda do direito à memória, à verdade e à justiça. Nós realizaremos no Osasco, e aqui eu vi o Roque Aparecido da Silva, o Espinosa, Ferreira, veteranos das greves metalúrgicas de 68. José Ibrahim está aqui. Dá homenagem ao José Ibrahim, José Pedro da Silva. E faremos na semana que o sindicato está preparando uma homenagem a 3. Eu acompanhei o presidente Lula à histórica reunião de refundação da SUDENE e pude propor aos 9 governadores ali presentes, 1/3 dos governadores do Brasil, entregando a cada um deles o mesmo livro, que repetissem o exemplo de Eduardo Campos, e cada um dos estados nordestinos reimprima este livro, como o governador Jacques Wagner já prometeu, como o governador Wellington Dias do Piauí prometeu, o governador Serra já discutiu com o secretário Marrei, o secretário e o ministro Sayad já estão compromissados com essa produção. Essa exposição segue adiante por todo o Brasil, vai se instalar no campus da USP, na cidade universitária, na Federal da Bahia, na Federal do Rio Grande do Sul, para que cada dia mais esse movimento social cresça, a pressão sobre os poderes viceje, se empodere, para conseguirmos dar os passos que o Brasil ainda deve na reabertura de arquivos e assegurar todos os passos do direito à memória, à verdade e à justiça. Muito obrigado a todos. Senador Eduardo Suplicy, Zaratini, deputado, eu quero, não vou citar todos, vou acabar cometendo alguma injustiça. O dia de hoje mostra aqui a presença, as pessoas que estão aqui vieram porque todos aqui têm uma história. Todos aqui têm uma história. Se nós quiséssemos fazer um livro sobre a história política desse estado, desse país, naquele período da ditadura militar, era só ouvir cada um desses que estão aqui. Cada um tem um pai, um parente, um irmão, um filho, a mãe, namorado, esposo, esposa. Todos têm aqui alguém que sofreu, ou ele próprio sofreu, ou alguém que desapareceu. Todos aqui têm uma história. Muitos daqui eu conheço, convivi com muitos. Não tive a infelicidade de estar nesses buracos aqui que estão aqui. Não tive a infelicidade de ser torturado, mas tive a felicidade de poder participar da vida política nos momentos mais excepcionais, aonde o povo brasileiro se levantou contra uma ditadura que nós tínhamos. E muitos de nós, muitos desses que estão aqui, e muitos desses que não estão aqui, tanto sofreram para que a gente reconquistasse
esse momento de hoje. A exposição que foi feita pelos que me precederam é absolutamente suficiente. Eu acho que o Sayad e o Marrei tiveram a clareza de que nós precisamos reconstituir a nossa história. Nenhum de nós gostou dos quartos que estão aí, muito bem pintados. Nós não queremos quartos pintados, nós queremos a recuperação da memória que lá está. Nós queremos recuperar o estado original, lá, em todos os lugares que pudermos. Alguém lembrou aqui, o Marrei estava me falando da Rua Tutóia. A Rua Tutóia, mais do que aqui até, foi um dos locais mais terríveis, um dos exemplos que tem que ser preservado para que as futuras gerações saibam o que se passou já nesse país, para que nunca mais se repita. Nós vamos falar com o governador Serra, eu aqui estou em nome dele hoje, que está no exterior, para que a gente possa recuperar lá, também na Tutóia, uma coisa. Muito bem. Aquilo não ocorria nos quartéis do Exército, ocorria lá na Rua Tutóia. Então, há muito que pode ser feito ainda na recuperação, e eu aqui quero cumprimentar o ministro Vanucchi, porque ele está fazendo um trabalho consistente nessa direção, de recuperar toda a história, os arquivos existem. Eu mesmo fui ver o que eu tinha lá da minha história colocada no arquivo que está no arquivo do Estado. Sinceramente, eu fiquei frustrado, ou porque eu não valia nada absolutamente, ou porque eles não tinham nada, ou porque fizeram desaparecer o que tinha sobre mim, porque não tinha absolutamente nada sobre a minha figura e sobre a minha atuação política. Mas isso existe, isso é um fato. Nós temos que recuperar isso daqui, porque essa memória é importante, como qualquer memória de qualquer povo se orgulha de si mesmo. Quem vai a qualquer país, os mais antigos da Europa, na Ásia, verifica como é que eles preservam a sua história, como preservam de milênios, história de milênios. Nós temos aqui que preservar essa nossa história, esse momento tão excepcional da história, tão doloroso da história, mas tão excepcional porque mostrou o vigor e a luta de um povo. Eu acho que isso é o que nós, Estado, municípios, governo federal, temos que trabalhar para que essa consequência da intolerância, e essa intolerância em todos os aspectos da vida, como citou o Vanucchi, essa intolerância é aquilo que nós temos que superar. Respeito às instituições democráticas, respeito aos valores democráticos, respeito à pessoa humana, respeito à tolerância, que é aquilo que faz com que cada um de nós seja um ser humano. Obrigado por Luiz Cirata. Gastone Lúcia Beltrão. Frei Tito Alencar Lima. Nós vamos agora encerrar essa parte do ato com mais uma apresentação do Teatro Popular União ao Vivo, que vai apresentar a música Silêncio, de autoria geral do filme. Nós queremos pedir a todos os companheiros um pouco de reflexão vinda das mentes e dos corações. Essa música que nós vamos mostrar agora, ela respira nesse prédio, em cada tijolo, em cada porta. Ela respira o sangue aqui derramado e as lágrimas aqui vertidas. Com vocês, o hino dos povos, a Internacional Socialista. De pé